sobre o pastor Mirim. Tem um pastor aí, né? É um garoto ainda. E alguém me perguntou, um pastor me perguntou: "Ô pastor Mota, fala, meu filho, o que o senhor acha desse garoto que está pregando aí?" Falei: "Qual garoto?" Aí ele até imitou o garoto na linguajar, né? "O senhor quer saber o que eu acho?" Falei: "Olha, eu sou um péssimo pastor para fazer debate, porque eu não fui chamado para debate, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Mas, já que o senhor está me perguntando, logo de cara eu vou falar para o senhor. O senhor conhece Mateus 7? Mateus 7, o senhor conhece? Não julgueis para que não sejais julgado. Ah, o senhor conhece. Por que o senhor está se metendo nisso? O menino está falando do diabo ou de Jesus? Deixa o menino. Não, que ele se joga no chão, isso é problema dele. É que ele pediu 10 mil, isso é problema dele. Pastor, prega o Evangelho. Não tenta se meter na vida de quem está pregando, não. Mas, ô Mota, por que você fala isso? Eu vou te explicar. E essa eu quero falar na Bíblia. É o que eu falei para ele, que é Atos 5, se não me falha a memória, acho que é 36. Então, irmão, às vezes o cara está, os filhos tudo que não conhece Jesus, ou desviado, o cara está se preocupando com quem, se é pastor, se não é, isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus, irmão. Ficou bravo comigo, mas eu vou fazer o quê? Eu leio a Bíblia, eu ouço a palavra. É exatamente isso. Olha, Atos 5, vamos pegar do versículo 34 para entender melhor. Queriam parar o Pedro, né, e os outros apóstolos, por causa da palavra de Deus, que eles pregavam o Evangelho, estavam chamando de nova doutrina. E aí o que aconteceu? Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, o cara era fariseu, hein? E o cara que me perguntou isso é pastor. Eu falei: Gamaliel, levantou-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. O cara era bom, venerado por todo, deixa eu ver aqui, Gamaliel, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Leva esses homens de Deus lá para fora. E eles eram tudo já barbados, não era um garoto, tá? Leva esses homens. Se você é garoto, você é criticado. Se você é barbado, é criticado também. Tem pastor que já está cascudo, mas estão metendo a lenha nele. É ladrão, tem dinheiro, tem avião, tem isso, tem aquilo. Imagina se tivesse 15 anos, 14 anos. Então tem que ficar fora disso. Não se preocupa com isso, não. Se preocupa em conhecer Jesus, mudar o seu caráter, se converter. Se preocupa com isso. Se você está fazendo a vontade de Deus, não se preocupa com quem está pregando, não. Olha, o Balaão foi salvo por um jumento lá, né? Não era um garoto, era um jumento. Então, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora quem? Os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos
a respeito do que haver de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Eu sou perseguido por um pastor, eu não falo isso aqui, mas eu vou abrir isso para você. É um pastor que me persegue. Sabe por quê? Ele acha que eu não posso falar Jesus, eu tenho que falar Yeshua. E agora? Ele não persegue o Bispo Macedo, ele não persegue o R.R. Soares, apóstolo Valdomiro, pastor Silas Malafaia. Ele acha que o moto é mais fraquinho, eu posso. Sério, quase que todo dia o cara me persegue. Você precisa de ver. E canta hinos falando Jesus. Por que eu não ponho os hinos falando Yeshua? Mas é certo, Yeshua? É. Você vê alguém pregando Yeshua, prega Jesus Cristo. Você está no Brasil, meu irmão. Se eu fosse hebreu, eu estaria falando a língua hebraica. Eu não sou hebreu. Eu fui curado, fui liberto da cachaça, do adultério, da prostituição, das muletas, do cigarro, com o nome de Jesus. E aí? E agora? Então, o camarada ensinava tudo errado. Ele até falava da palavra, mas era errado. Você precisa estudar mais um pouco sobre isso, você vai entender. Foi até onde Deus deixou ele. Depois ele foi fulminado, e os que deram ouvido a ele foram dispersos. Deus está vendo tudo. Mas, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas o que aconteceu com ele? Pereceu, irmão. E todos que lhe deram ouvido também. Pois é. Aí olha o conselho de um doutor da lei. Olha o conselho dele, um homem que era venerado por todo o povo. Olha o conselho dele. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-o, deixa essa pessoa em paz. Porque se este conselho, esta obra é de Deus, é de homens, se desfarai, uma hora vai parar, vai secar, acabou. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra. Ele quase caiu para trás. Mota, irmão, para de ser papagaio. Papagaio, você está falando, ele fica. Quando você parar, ele começa a falar tudo que você falou. Vai para a Bíblia, cuidado. Mas a Bíblia fala de algum garoto, Samuel, assim que desmamou, a Ana conversou com Eucana, o marido dela, o menino desmamou. Eu prometi para Deus. Levou para onde? Para uma casa que o cara tinha um monte de filho rebelde. Levou para a casa de Eli. Nem Eli andava certo, que Eli sabia o erro dos filhos e não corrigia. Mas entregou Samuel lá, e Samuel não desviou. E aí? Não desviou. Irmão, as coisas de Deus é séria. Aí, o que você acha do R.R. Soares? É um homem de Deus. O que você acha do pastor Almir Moro? Homem de Deus. O que você acha do apóstolo Valdomiro? Homem de Deus. O que você acha do pastor Silas Malafaia? Homem de Deus. Só tem alguma coisa para falar contra ele? Nada.
Se tem alguma coisa errada, não sou eu que tenho que ver. Meu irmão, tem gente que tem uma cabeça enorme, mas falta inteligência, né? Judas era falso, era ladrão, traidor. Você viu alguém falar mal dele? Nem Jesus, irmão. Olha, não se mistura com Judas. Ele é um safado. Ele pensa que eu não sei, estou de olho nele. Você não vê isso na Bíblia. O xixo de apóstolos. Olha, Judas é safado, hein? Viu? Vamos dar uns cascudos nele aí, na quebrada da noite. Você não vê isso. E ninguém acompanhou a cabeça dele. O que gostava de dinheiro era Judas. Ele se lascou, irmão. Está preocupado com o quê? Salomão, quando Deus levantou ele a rei, você sabe qual era a idade dele? 15 anos. Tinha 15 anos. Timóteo já era pregador. Sabe quantos anos ele se converteu? Ele, a mãe dele? 16 anos. Só está defendendo o guri aí? Não, irmão, não estou defendendo ninguém, só estou falando para você tomar cuidado. Qual o seu problema? Você está com medo de perder a alma nem a sua. O senhor tem medo de perder a alma não, pastor? Eu não, irmão. Por que o senhor não tem? Olha lá 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, dá uma olhada lá. Por que eu não tenho medo de perder a alma? A alma não é minha, irmão. Eu estou juntando para levar para Deus. Me acharam, me batizaram. Aqui, Jesus, um presente aqui, o Mota. O diabo tentou pegar de volta, não conseguiu não. Foi. Sofri, ralei, mas quando você aprende o caminho, você não vai por atalho. Você aprende o caminho, ninguém consegue desviar você. Achou aí? Isso até atrapalha o ministério da pessoa. Porque você ensina que você não deve falar mal do teu próximo, e você fala. E aí? Bom, o 1 Coríntios 9, acharam, pessoal? Gente, eu tenho que tomar juízo lá na CPA dele. Achou aí, pessoal? Eita! Acharam? Olha o versículo 24. Não sabes vós que os que correm no estádio é lugar de quê? Hein? Estádio é lugar de quê? Flamengo joga no estádio Maracanã, estádio, né, lá em São Paulo, estádio, mas não sei de onde. Então, estádio é um lugar de esporte. E no que o Espírito Santo usou aqui, o pregador, disse o seguinte: não sabes vós que os que correm no estádio, todos na verdade, mas só um. Está todo mundo brigando, se batendo, diz meu, a oferta é minha, morre todo mundo, ninguém leva nada. Quem leva tudo é Deus. Por isso eu não tenho medo de perder a alma. Desde que eu esteja ensinando certo. Agora, a gente só fica assim meio chateado, é quando você fala que Jesus já curou, mas a pessoa só fala em doença aí. Não adianta você falar de cura com a pessoa está completamente a favor do diabo, gosta de ser doente, não tem uma palavra, não tem um versículo bíblico, mas se falar de doença, todas elas a pessoa sabe. Como é que pode? Complicado, né?
Você pega a Bíblia, olha, está escrito aqui, tal, acaba de falar, olha, não sei não, eu acho que esse caroço aqui, acho que é um câncer. E que, irmão, não, é complicado. É complicado. Vai fazer o quê? Não, aprenda isso. Aí eu falei, conversando com esse pastor, acho que ele saiu até um pouquinho chateado, mas o que eu posso fazer? Falei a verdade para ele, é aqui, irmão. É igual o outro? Não, Mota, tem que ser o Shua, mas o cara não ganha uma alma. Não restaura um casamento. Meu pastor uma vez falou assim para mim, Mota, eu tenho uma tristeza na minha vida. Até me assustei, eu falei, o que é, meu irmão? Mota, você sabe que eu nunca peguei uma alma lá no lixo, trouxe para dentro da igreja, preguei, batizei e levantei a pastor? Mas ele era um excelente ganhador de alma. Era não, é que ele está vivo. E ele arrastar a multidão assim. Vocês querem Jesus mesmo? Querem? Então me segue. Ele saía andando com a cruz nas costas e um monte de gente atrás da praça. Excelente ganhador de alma. E essas pessoas muito usadas, misericórdia, irmão. O diabo tem uma ganância nelas tremenda. Doida para parar elas, são perigosas. Entendeu isso, gente? Então, até você que se sente aí muito jovem, você tem um chamado e acha que é muito novo. Não é não, irmão. E a princípio, é você que vai inventar o evangelho ou Deus vai lhe usar? Hein? Você quer tirar um parafuso, só serve a chave de fenda velha? Hein? Uma nova não é muito melhor? Não, irmão. É preciso prestar atenção nisso. Se é Deus que usa, vem a palavra que você precisa. Você vê que Samuel era uma criança, Eli era velho. Deus não queria conversa com Eli. Três vezes Samuel, ele pensou que era o Eli, ia lá, eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo. Não, te chamei não, meu filho. Volta, vai dormir. Três vezes. Na terceira disse, meu filho, vai deitar e se te chamar novamente, você diz, fala porque o teu servo ouve. Aí ele foi deitar. Um pouco. Samuel, ele fala porque o teu servo era Deus. Aqui, era um garoto. Vamos lá. 1 Samuel 3. Então eu vou julgar ninguém, irmão. Estou fora, irmão. Fui chamado para isso não, fui chamado para pregar. Ah, que a igreja do fulano lá, já viu as mulheres como é que usa batom? A boca é sua, é delas. Então, irmão, fica tranquilo. Gente, tem tanta coisa para fazer para você ficar tentando. É você que quer tirar o pó da casa dos outros com a sua cheia de lixo. Amarrado. Aí fiquei triste, sabe? Eu falei, poxa. E outra coisa é confiança. Confiança, ela é igual o ovo, quebrou, acabou. Irmão. Eu tinha assim uma certa confiança nele, sabe? Aquilo, eu vi de ralo abaixo assim. Falei, caramba. Deixa quieto. Se é de Deus, vai em frente. Se não é, uma hora vai parar. Você não tem que se preocupar com isso, não. Cuida do que Deus lhe deu, irmão. É desse jeito. Amém? Está aqui, ó. E o jovem Samuel, 1 Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse,
no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel: Samuel! E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? E ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Ele era um garoto, era uma criança. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha aí, ele não conhecia o Senhor ainda. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Aí Eli entendeu: poxa, é Deus que está chamando ele. Um velhinho, né? Como é que é? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o velhinho, o jovem, irmão. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve e chamou, como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício e nem com oferta de manjar. Deus não olhava mais para lá. Mas Deus só falou isso com Samuel, irmão. Por que não falou com Eli, que era sacerdote? E aí? Entendeu? Então, se o cara está errado, Deus não vai ficar usando uma pessoa errada para sempre. Mas se está certo, vamos em frente, irmão. Próprio Jesus, ele era Deus. Não. Você está enganado, estuda a Bíblia. Ele deixou a sua glória lá no céu, ele veio na forma de homem. Era garoto ainda quando estava pregando. Tanto é que a mãe foi atrás dele. Eu estou aqui pregando, posso até meter o pau nesse menino aí que está pregando, mas eu não falo com meu vizinho. Manda a Jeane para o inferno, xingo, excluo gente da igreja. Não, pastor, pisou na bola, bota para fora. Está errado, hein? Você não estuda a Bíblia. O Senhor, se é joio, é para crescer junto com o trigo. Quem vai fazer essa separação é Deus, irmão. Irmão, quem sou eu para ensinar quem já sabe? Mas é o que está escrito. Se eu não fizer como está escrito, eu posso esquecer. Aqui, graças a Deus, o Papai do céu tem tido misericórdia e tem me usado para curar, para libertar, para ressuscitar. Quantos foram curados aqui? O Face da igreja é Ministério IPEC ou Pastor Mota. Você vai encontrar aí gente curada de lepra, gente curada de câncer, paralítico andando, você vai achar tudo isso aí. O Bira, membro daqui, um pastor parou ele: Bira, você está aí com a igreja? Não, eu estou lá no pastor Mota. Ele fez teologia, ele fez seminário.
Aí o Bira falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Não sei, mas paralítico lá anda, cego é curado, que a Cátia chegou aqui sem enxergar, leproso é curado, sai bicho da perna das pessoas, as pessoas são curadas, casamentos são restaurados, inclusive o meu, e o senhor já foi usado para curar alguém? Ele mudou de assunto. Você me mostra a fé, eu mostro fé e mostro obra. A pessoa que é de Deus, irmão, a pessoa não tem coragem de falar mal de pastor, já começa por aí. Se você é cidadão do céu, você já viu como é que é o cidadão do céu? Salmo 15. O cidadão do céu é diferente, irmão. Agora aparece esse menino aí pregando, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele está falando de quem? Está mandando você ir para o colo do diabo ou está falando de Jesus? Então deixa o menino pregar, irmão, ora por ele. Se preocupado com isso. E aí os membros, se eu começar a fazer isso aqui, como é que vocês vão olhar para mim? Ué, o pastor disse que tem que amar o próximo e faz um negócio desse, e aí, irmão? Complicado, irmão. Eu repito, é medo de perder membro? O membro não é seu, irmão, é de Deus. Todos correm, 1 Coríntios 9, 24. Só um leva o prêmio. Ninguém mais vai levar a igreja, só Jesus. E são milhões e milhões e milhões que ele vai levar. Aí esse pastor tudo de mão vazia: cadê meus membros? Cadê meus membros? Você não tinha membro, filho. Você cuidava das ovelhas de Jesus, você só era um cuidador. Deus deu um povo para um, deu um povo para outro, ó, cuida aí, ensina direitinho. Está dando para entender? O que muda você é o que você entende de Deus. Não é igreja, irmão. Não é igreja. E o pastor tem que ser um excelente informante. Todo dia ele tem que se preparar, ele tem que orar, tem que jejuar, se consagrar, ele tem que se vasculhar. É igual tomar banho, irmão. Você tem que passar a bucha para ver se não tem caraca, para você poder, quando pregar, aquela palavra no coração da pessoa. E o Senhor, você sabia que é Deus que confirma o que você prega? Às vezes você pode pregar de 10 da manhã a 10 da manhã do outro dia e ninguém entende nada, porque o que você está falando é malandragem, é esperteza. Deus não aprova a palavra de malandragem, uma palavra dele usada como arma, como estratégia. Deus não funciona assim. Ele é confirmador da verdade, ele tem zelo. Ele disse: eu velo sobre minha palavra para cumprir, irmão. Não é pelo terno, não é pela cor, não é por falar bem, é por falar certo, só isso. Glória a Deus. Então, o Salmo 15 fala: o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, ele pergunta, quem habitará? O que é habitar? Morar no teu tabernáculo, no céu. Quem vai ser seu vizinho aí em cima? E quem morará no teu santo monte? Aí ele explica. Se você não entender isso aqui, acabou, irmão. Aí ele explica: aquele que anda, você não é mentiroso, você não é hipócrita, irmão. Tudo seu é na verdade. Eu acho, não existe essa palavra. Talvez não exista essa palavra. É como o centurião que falou com Jesus a respeito do servo que estava doente, e o que ele disse? Eu irei e lhe darei saúde. Jesus falou: eu irei, ele vai melhorar. Não, eu irei e lhe darei saúde. Jairo foi taxativo, pediu a Jesus que fosse na casa dele e tocasse na filha dele, para que ficasse, para que sare e viva. Ele não pediu para melhorar.
Não quer ela arrastando uma perna, com sequela, não, não. Para que sare e viva. Foi taxativo. O cristão tem que ser taxativo. Sim, sim, não, não. A Bíblia fala sobre isso. Eu detesto esse negócio. Eu acho, talvez. Tem açúcar aí? Tu abre o armário. Não tem. Então vamos comprar. Eu acho que tem. Não é certeza. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas, aquele que anda em sinceridade e faz o que mais? Irmão, eu não é só pregar não, tem que praticar isso aqui. Tem que praticar. Hoje eu estava tomando banho para vir para cá e lembrei do Isaías Mendes, né? Faz de mim, Senhor, santuário, puro santo, verdadeiro e com graça. Serei, Senhor, santuário em teu louvo. Eu quero ser um santuário de Deus. Chega a dar arrepio. Eu quero ser. E não tem pecado, amigo, não. Senhor, não presta, tira de mim. Tira de mim. Eu quero ser uma ferramenta afiada na mão de Deus. Não quero ser hipócrita. Quero ser verdadeiro. E santificação em tudo, no olhar, no ouvido, em todo o corpo, irmão. Senão, vou ficar aqui pregando para pegar dízimo, dinheiro, essa visão, vendendo Jesus o tempo todo. Não, 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 não. O dízimo é para manter a obra de Deus. Todo dizimista é um mantenedor da obra de Deus. Essa pessoa, ela vai sempre prosperar. Mas, e pratica, onde eu parei? Ih, gente, vocês estão comigo? Ah, bom. E fala o quê? Segundo, você sabe o que é falar verazmente? Sim ou não? A verdade do coração. O que você fala, Deus pode assinar. É verdade, você fala do coração. Amém? Esse é o cidadão do céu, hein? Mas fala verazmente segundo seu coração. Aquele que o quê? Não difama com a sua língua. Deixa esse garoto lá, irmão. Que o bispo Macedo, deixa o bispo Macedo pregar, irmão. Que o apóstolo, irmão, cala a tua boca. Lá no livro de Pedro ensina que quem quer ver dias bons tem que fazer o quê? Refrear a língua dele. O Zequinha está fumando maconha ali, você que pagou para ele, você que deu, deixa ele, irmão. Ora por ele. Se você fizer isso, você vai viver em paz em qualquer lugar. Onde você chega, você é respeitado. Mas, outra coisa, se eu orar para uma pessoa se converter, eu não aceito perder aquela pessoa. Ué, se você é um rei levantado por Deus, rei, sacerdote, a palavra de um rei tem que valer, irmão. Você tem que orar, a coisa tem que acontecer. Não foi hoje, vai ser amanhã, não vai ser amanhã, depois da manhã, mas vai ser. Eu me lembro de um camarada que vendia cachaça, cara todo enrolado. Eu fui pregar para ele, ele falou, lá no meu centro também usa a Bíblia. Ele falou desse jeito. Mas mesmo assim eu preguei para ele. E ele me vendia cachaça. Como é que você vai pregar para o cara que te vendia cachaça? Só que ele não me vendia mais, irmão. Me converti, fui lá e falei de Jesus para ele. O tempo passou,
Hoje ele é pastor e muito usado por Deus. Eu conversei com ele, olha, eu vou te falar, meus olhos cheios de lágrimas conversando. Ninguém esperava que ele se converter. O homem está convertido, irmão. Tem até que ligar para ele para a gente conversar mais. Convertido. Aquela semente ficou lá. Então, se eu estou orando, uma pessoa, essa pessoa não tem jeito, vai se converter. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Os céus e a terra, mas a minha palavra, e se foi a palavra que eu coloquei lá, em nome de Jesus, Deus falou que faz o que com a palavra dele? Vigia. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É Jeremias 1,12. Então, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, é uma sabedoria. A pessoa está pisando em você, mas você faz bem a pessoa. Pastor, mas que vantagem eu tenho nisso? Pergunta a Jesus, é melhor você obedecer. Amar seu inimigo e fazer bem a quem te aborrece. Não, estou com raiva, não faça isso não. Obedece a palavra. Mas eu tenho que ficar... Irmão, esquece Jesus então e continua sofrendo. Eu estou falando para vocês o que eu vivo, irmão. Quantos que me aborreceram tanto, eu abracei, apertei a mão, ajudei. E o que o Senhor ganhou com isso? A graça de Deus. Irmão, olha para mim. Eu estou com 70 anos, me sinto um garoto. Sou avô de 12 netos. Eu, perto dos meus netos, eu sou um anão. Estou indo para 12 bisnetos também. E aí? Isso não é uma bênção de Deus? Ele não tem ninguém morando na rua, passando fome, andando rasgado. Não, irmão. É como Davi disse: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão. Se você for justo, tem parente que você nem conhece, está vivendo bem porque você é justo. Glória a Deus. Mas aquele que não difama com sua língua, nem faz mal a quem? E nem faz mal ao seu próximo, irmão. Amém? Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ah, que fulano não vale nada, é mesmo, também não topa a cara dele. Irmão, não entra por aí não, você caiu junto. Um cego não consegue guiar, outro cego, cai os dois no buraco, você caiu. Fica fora disso, irmão. Não, fulano é uma bênção. Uma vez, tinha um camarada que me vendia carne de porco lá em Miguel Couto. Cheguei até a ir na casa dele no início comprar carne de porco. E ele sabia que eu pastoreava da Igreja da Graça, né? Ele me via às vezes na televisão. Aí ele encontrou comigo, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E o R.R. Soares? Eu falei, tá bem. Quanto da igreja lá por mês? Eu falei, rapaz, pergunta a ele, escreve uma cartinha. Eles botam lá o telefone no rodapé da televisão, liga para ele e pergunta, que não sei não. Ele ficou assim me olhando.
De vez em quando eu encontro ele, opa, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Não me perguntou mais nada. Irmão, não é assim que se vive, irmão. Deixa a vida dos outros, eu lá quero saber o que fulano come, o que fulano veste. Quero saber, está precisando de oração? Vou orar por você, vou te ajudar. Quer vir junto comigo? Vem junto comigo. 3 horas da manhã eu estou acordado. Estou em oração. E eu tenho um parceiro de oração também lá em Brasília. O Tenente Cruz ora toda madrugada, ele está orando comigo. Quando ele não vai 3 horas, ele vai às 4, às vezes ele vai antes um pouco, mas ele está junto comigo em oração. E outras pessoas que oram comigo, a Fabiana ora comigo de madrugada. Irmão, se você não fizer, um dia Deus vai te cobrar. Você foi chamado para pastorear, você largou as ovelhas por conta do lobo, e aí? Complicado, não pode fazer isso. Amém? Amém? Então, vamos lá. Portanto, não, é 15 aqui, ó. Versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo, como é o quê? Você sabe o que é o réprobo? Gente malvada. Então, fulano é mal, pode fazer assim. Irmão, não entra nessa não. Fica com Deus. Você não quer viver bem, não quer estar em paz? Fica com Deus. Irmão. Às vezes é isso, você se iguala e você não vence. Essa palavra que Jesus falou em Lucas 6, 27, a vós que ouve, digo, amai a vossos. Irmão, não é fácil, mas se você não fizer, você não tem que reclamar daquilo que você permite. Irmão. Ela está te fazendo mal, você tem que amar ele. Amém? Mas aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra a quem? Os que temem ao Senhor. Eu honro essa pessoa teme a Deus, irmão. Essa pessoa é séria. Irmão, não se envolve com ninguém por aparência. Só porque eu falei aqui em língua, você já não, peraí, irmão. Faça isso não. Faça isso não. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, marca aí, que nós vamos terminar essa parte aqui. Mas vamos aqui em Eclesiastes, rápido. Acho que é Eclesiastes 9. Até passei direto aqui, passei numa velocidade. Aqui, ó. Eclesiastes 9. Acharam? Você é inteligente, você vai entender. Olha isso aqui. Acharam? Posso? Versículo 14. Se você for inteligente, você vai entender. Olha aqui, ó. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela o quê? Um grande rei, e a cercou. Paramos aí. Olha aqui o raciocínio. Estava todo mundo tranquilo, de repente entrou o demônio, é um tal de casamento destruído, empresa fechando, porta de emprego que não se abria, as pessoas desanimadas, é quando começa a se juntar debaixo da marquise e aquele abujudinha de cachaça dá para 200. Pararam, porque um grande rei estava dominando eles. Mas, vamos mais um pouquinho à frente. E veio contra ela um grande rei, no versículo 14, e a cercou, e levantou-se contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio. Mas o que ele era? Pobre, irmão. Era sábio, mas era pobre. O golzinho dele de porta amassada. Vamos lá. Que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Por que não lembrava dele?
Porque ele era pobre, mas era sábio. E aí? Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram. Às vezes é uma falha de português, a aparência dele, e você está perdendo a batalha por causa disso. Mas as palavras dos sábios devem em silêncio fazer o quê? Ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Esse é o perigo do pecado. É onde eu estava, presta atenção. Voltei, já estou aqui no Salmo 15, tá? Presta atenção, vocês que são jovens. Aconteceu um episódio aqui, e como eu aprendi com Jesus, se eu tivesse aprendido sei lá, com o diabo, eu tinha feito outra coisa. Mas como eu aprendi com Jesus, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a estercar aquilo que eu estou vendo que a raiz está ficando fraca. E se fosse em outro lugar, que eu conheço casos assim, errou, exclui. Não existe isso na Bíblia. Entendeu? E aí, o que acontece? Conversei, expliquei, agora você vai ter que ir em frente. Um casal de jovem que namora, sem emprego, sem casa. Ah, não, mas a gente tem que fazer um negocinho, já passei a mão, gostei. Não. Tá, engravidou, e agora? Vai nascer um filho, quem vai cuidar? Quem vai alimentar? Vamos morar onde? Não, que a gente se ama, isso que é amor? Quem ama, irmão, quer fazer o bem. Eu namorei a Giane durante muito tempo, eu podia ter levado para o hotel, eu morava sozinho, podia ter feito o que eu queria, levava lá para minha casa, irmão, mas e o temor de Deus? E eu não podia amparar ela. Como é que é isso? É essa moça mesmo? Você ama essa moça? Então você vai trabalhar, emprego, o homem tem que ter emprego, Até hoje eu estou aqui com 70 anos, mas não vem com esse negócio não, que eu pego uma pá, uma enxada e sei trabalhar. Tem esse negócio não. Me dá uma 1113 aí, que eu pego o caminhão, é para levar para onde? Vamos lá, vamos descarregar, vamos trabalhar. Porque eu tenho filho para sustentar, eu tenho mulher, eu pago o aluguel, mas vou fazer o quê? Ela vai para casa da mãe dela e eu fico lá na minha casa, a gente se encontra só. Opa! Não é isso, irmão. Isso é demônio, isso é um espírito imundo. Tenha juízo para não fazer besteira, viu, jovens? Lá o Gabriel, a menina lá que eu não sei o nome, aqui o Walter e a Gabriele. Pensa bem o que vocês vão fazer. Você sabe quanto custa um pacote de fralda? Você sabe quanto custa um litro de leite? Se a criança tiver que tomar Apitamil, quanto está custando a lata de Apitamil, Chiquinho? Não, estou te falando. Ó, a Letícia tomou Apitamil, porque ela deixou o peito cedo. Apitamil é 40 e poucos reais, irmão. E uma latinha, eu tinha que comprar, eu acho que era uma por semana, né? Uma por semana, bota aí por mês. Irmão, não é só fazer sexo é gostoso, eu tenho que ser bem claro. Mas tem responsabilidade, irmão. E só para ficar legal vem um casal de gêmeos. E aí? Trigêmeo. O que você vai fazer? Bolsa Família não segura isso não, irmão. Vai. Pensem. Trabalha. Se programa. Para que pressa? E toda pessoa que
prova a comida antes de estar pronta, depois toma nojo. Você é cozinheira, né, Bia? Então, se ela não experimenta não para ver se está com sal, e na hora do almoço você continua com fome? Claro que não, irmão. Está explicado? Está explicado? Pode fazer, mas depois você vai ver o que vai dar. É muito sério. Você olha para a moça, que pernão, não sei o quê. Vai não, irmão. Ai, olha só, ele é muito sarado, olha o peitão, ele vai me virar pelo avesso. Vai mesmo, sua vida vai ficar virada pelo avesso. Pare e analisa. Tá? O pó do café está 40 e poucos reais. Se programa, irmão, arruma um emprego. Um emprego. Teve uma aí, não, que eu fiz curso. Minha irmã, você está encontrando no que se formou? Não. Então arruma um emprego de direito. Aí está trabalhando no Maringá. Ai, Tiago, farmácia o tempo todo, hoje está onde? Está no Maringá. Já está há quanto tempo lá? Está se programando. Solteiro, não tem despesa? Compra um terreninho. Já começa com uma meia água e tal. Você está mostrando que, olha, a malícia de um casamento você vê na hora dos móveis. Se o camarada começar pelo quarto, tem coisa errada aí. Eu morando sozinho, a Jeane na rural, terminando faculdade de pedagogia. Vamos começar a comprar nossos negócios? Vamos comprar o quê? Fogão. Eu começo pelo quarto. Vou fazer sexo, não como? Como é que é isso? Fogão. Pagamos geladeira, máquina de lavar. O Walter gosta de lavar roupa na mão, né? Geladeira. Aí depois fomos para onde? Pratos, talheres. E fomos só guardando. Aí dei uma respirada. Vamos ver esse negócio de casamento. Fui ver o casamento, R$800. Aí paguei com cartão da Casa Bahia, casamento. Quando estava faltando, acho que um mês para a gente casar, foi que a gente pensou nos móveis do quarto. Aí fomos também na Casa Bahia. Aí compramos móveis, um monte de gente lá para casa arrumar, né? Aí casamos. Fomos para a lua de mel. Quando a gente voltou, é que a gente foi ver o que tinha, o que tinha que fazer. Aí, um ano depois, veio a Letícia, irmão. Consciência limpa. A mãe dela, peraí, o Mota é um homem inteiro, vamos na ginecologista. E se eu estou no vermelho? Tão bonito quando a moça põe um vestido branco para se casar. É a Virgem Prudente. Não, mas todo mundo faz, então. Lavo minhas mãos. Então vamos lá. 15. Versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro, aliás, o 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, você quer ajudar a pessoa, você não vai mudar, hein? Mas Mota, disse que for, eu não vou falar nada, é desse jeito aqui e acabou. Mas, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, você emprestou o dinheiro, mas isso aqui é um jurinho, você está em pecado. Está aqui, irmão, está na Bíblia. Eu não vou contra Deus. Quem faz, problema é da pessoa. Mas Deus está dizendo que não é certo.
O cidadão que é do céu, ele não faz isso. Mas nem recebe suborno contra o inocente. Eu vou te dar um negócio, você confirma que foi mesmo. Não faça isso. Não faça isso. Você vai quebrar a cara. O Davi, quando ele entendeu isso, ele diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Ele entendeu isso, então não recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso? Eita, irmão, você vai ter paz para sempre na tua vida. Não é fácil, mas não é impossível. Glória a Deus. Bom, agora preste atenção. O Paulo, lá em Atos 19, escuta isso. O apóstolo Paulo, ele tirou lenços, olha para mim, ele tirou lenços e aventais do seu corpo e deu para levar para os enfermos, atormentados de espírito. Sabe o que é o atormentado de espírito? Ele está perto de você, mas não dá uma palavra para você, não fala com você. Vamos ver isso aqui em Atos 19, rápido. Hoje a gente vai terminar meia-noite. É rapidinho. Vocês precisavam ouvir essa palavra. Se alguém vier falar de pastor Birim, pastor velho, larga isso para lá. Irmão. Deixa que Deus sabe de tudo, está cuidando de tudo. Se mete nisso não. Deixa para os inteligentes. Olha aqui. Atos 19, 14. Então, Atos 19, 11. Vocês estão olhando aí? Que não adianta vocês levar essa mão para casa sem entender. Eu prefiro até que não leve, porque não vai acontecer nada. Mas se você entender, meu irmão, quando você pisar na porta da tua casa, o próximo já começa a acontecer. Olha aqui, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o que, gente? Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo a quem? Aos enfermos. E as enfermidades faziam o quê? E os espíritos malignos saíam. Amém, Jesus? Que a pessoa possuída, a pessoa não te reconhece, irmão. Tem mulher que chama marido de monstro. Tem marido que chama mulher de monstro. Não dá atenção. Parece que mora com o inimigo. E a pobre coitada tenta puxar o saco, o bicho não fala, e aí? Você não está vendo que isso é um demônio? Patrão, às vezes você se lasca todo e o patrão não vê valor no que você faz. E às vezes o patrão faz tudo por você e você não vê valor no patrão. Você está vendo que tem um demônio nesse negócio? Seu dinheiro nunca dá para o que você quer? Filhos que não obedecem, você parece que nem tem filho. Negócio sério. Então Paulo deu lá lenços e aventais. Eu senti de Deus da minha mão direita. Por quê? E é minha mão direita aqui, ó, encaixa certinho, ó, minha mão direita. Eu não posso entrar na tua casa e botar a mão lá no teu parente, mas você pode levar a minha mão e botar nele, ou nela, sei lá. Mas ele vai jogar isso fora. Aí é que tá. Você tem que ser esperto. Bota dentro da fronha do travesseiro. Irmão. O pessoal vai passar a noite com a cabeça em cima dessa mão do homem de Deus. Se aconteceu com Paulo, acontece comigo. Ué, e tem acontecido. Quantos aconteceram? E é uma luta para fazer isso aqui, porque funciona. Isso aqui não é carimbo, não, é minha mão mesmo. Na tinta aí. Tanto é que eu pedi a Gabriele para filmar eu fazendo. Entendeu? Por quê? Disse Jesus: estes sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos. A palavra de Deus não volta vazia. Essa mão é colocada no enfermo. E, a Florentina contou um testemunho chorando. Ela fez um exame, o negócio deu ruim. Aí ela falou comigo: pastor, eu não acredito, e agora? Com câncer. Eu falei: irmã, a senhora acreditou nisso? Eu falei: irmã, quem fala a verdade é Deus. E o que ele disse? O Pedro escreveu lá uma carta. Isaías profetizou o que Jesus ia fazer, e ele fez. Verdadeiramente, Isaías 53, versos 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amém? Se ele levou, você não tem, irmão. Que negócio é esse? Aí ela acho que enxugou a lágrima no telefone. É mesmo, né, pastor? Falei: irmã, olha esse negócio direito aí. Quando foi ontem, ela disse: pastor, eu não tenho nada, eu estou inteira aí chorando. Olha aí, ela vai vir aqui contar o testemunho. Entendeu, irmão? Tudo é possível que creio. Eu não posso balançar, eu não posso só dizer que eu creio, eu tenho que crer mesmo. Doa quem doer, eu creio assim. Amém? E eu consagrei essas mãos hoje aqui de manhã com o povo para entregar a vocês também à noite. Vem para cá todo mundo, pega a sua água, pega o seu sabonete. Se alguém trouxe dízimo, oferta, você pode também fazer sua doação. Se não trouxe, você vai ser abençoado do mesmo jeito. O nosso Deus, ele não vende bênção, não é vendedor de milagre. Oi? Tudo bom? Estava sumido. Por que sumiu? Instalou, hein? Tá. Tem que vir mais. Tá bom? Que vir mais. Tá? Olha aqui, pega a sua mãozinha aí, que você já sabe como vai fazer. Sexta-feira que vem você traz de volta. Você tem que mostrar que você realmente está aqui para vencer. Aqui o negócio é para valer, né, André? É para valer. Ô Binha, boa noite, Deus te abençoe, minha filha. Cíntia, Deus abençoe. Quem está ali também? Alex, meu parceiro, Deus te abençoe. Meu fechamento, Deus te abençoe. Glória a Deus. Todo mundo pegou? Isso, vem para cá que a gente vai orar aqui, tá? Bom, meu filho, e aí, o conselho? Glória a Deus. Bom, Fabiola? Gente, chega para não ficar com medo, não. A batata só assa quando junta a brasa, né? Então, juntar as brasas. Olha, feche os seus olhos em nome de Jesus. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas
Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na sua presença. Ó grande Deus, eu sou. E crendo no Senhor, eu consagrei essas mãos a Ti, Senhor, e entreguei esse povo. Assim como o Senhor honrou a Paulo com os lenços e aventais, eu sei que o Senhor me honrará também, e tem me honrado. E isso é para o bem do povo, não é para desvio, não é para destruir, é para consertar. Até o casamento balançado ele tem que ser firmado, em nome de Jesus, porque o que Deus uniu não separa o homem nem o diabo. Então, Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa sabe o que vai fazer com essas mãozinhas, e quando a pessoa for dormir, certamente vai pôr a cabeça no travesseiro, lá estará a minha mão, é onde o Senhor vai operar. Jesus, o Senhor usou até a sua saliva, passou no olho do cego, usou o tanque de Siloé, onde o cego lavou-se e voltou vendo. Meu Deus, o Senhor mandou Isaías fazer pasta de figo, botar na ferida de Ezequias, para que ele fosse curado. Oh Pai, eu tenho a certeza que o Senhor vai usar também esse contato de fé, e eu sei que essa pessoa vai vir contando bênção. Olha, meu marido se converteu, minha esposa se converteu, fizemos as pazes, os olhos se abriram, parou de beber, parou de fumar, as portas de emprego abriu. É muita coisa que vai acontecer. Então, Senhor, honra a minha e a fé desse povo. Põe um poder nessa água, põe um poder nesse sabonete também, para quando essa pessoa usar, ela sinta o milagre em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu uso o seu poder e mando que o diabo deu fora da vida desse povo, levando tudo que é dele, para nunca mais voltar. Agora, Senhor, esse povo vai sair pelo caminho santo, e tudo que estiver na alma, no espírito, na carne, no cérebro dessa pessoa, que não é do Senhor, que esse troço sai em nome de Jesus. Essa pessoa vai passar, o imundo fica preso. Pai, também, se alguém trouxe oferta, trouxe dízimo, eu peço que o Senhor receba, porque é seu, não é meu. E conforme o Senhor prometeu, os que me honram, honrarei. Honra essa pessoa, Pai, e todos venham ser abençoados. Cobre eles com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Vão na paz de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Olha, Deus abençoe você também. Domingo, hein? Santa Ceia, Dia das Mães, tá? E você, pastor, eu quero a sua mão. Aqui, ó. Tem mais aqui. Olha, você que gosta de ajudar, eu quero fazer uma oferta para a obra de Deus. O Pix aqui da igreja, 21 981 347 974. 21 981 347 974. Bradesco, Caixa Econômica, 21 965 017 591. Caixa Econômica, 21 965 017 591. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, um final de semana aprazível, em nome de Jesus. Fiquem na paz, uma ótima noite.